986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Começando mais um programa Hora Espírita. São 8 horas aqui em Chapecó, chovendo, mas vamos lá, né? Lembrando que esse programa vai ao ar todos os sábados aqui pela Rádio Chapecó e está sobre a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, afiliadas à FEC, a Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E esse programa tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e da codificação espírita, para que juntos possamos conversar e compreender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Nesta manhã de sábado, nossa conversa vai girar em torno do Livro dos Espíritos, a terceira parte, das leis morais, intitulada, capítulo 6 e a quinta lei, Lei da Destruição. Nós já estamos no ar no Facebook da Rádio Chapecó e é aí que a gente acompanha, que você pode interagir com a gente, tá bom? Ali pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão, que nós estamos conversando aqui direto. Também pode participar pelo WhatsApp 2049 1212 ou 2049 1200, que é o telefone da rádio. Convidamos também a todos que acompanham e gostam dos nossos programas, entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, compartilhar esse material, curtir, mandar para os amigos, deixar sugestões e, claro, acompanhar os programas anteriores e os próximos. Nossa rede social é Hora Espírita Chapecó. Lá você também pode encontrar todas as informações das Casas Espíritas de Chapecó e região, deixar sua sugestão, conversar com a gente. Hoje de manhã, para a gente conversar sobre a lei de destruição, a gente conta com os nossos amigos do Bezerra de Menezes, Sandra e Rafa. Quero desejar um bom dia a ambos. Bom dia, Mona. Bom dia, Rafa. Bom dia ao nosso operador João. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Mona. Bom dia, Sandra. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos fazem companhia nesse momento. Eu sou a Mona Lisa, desejo também um bom dia e você é a mediadora desse programa. Mas antes da gente começar diretamente a nossa conversa, eu vou pedir uma pequena licença para a gente agradecer aos nossos queridos apoiadores, ouvir o recadinho dele, esses que colaboram para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Vamos ouvir o recadinho da Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. O programa é Hora Espírita. Hoje vamos abordar a lei de destruição. Embora nos custe compreendê-la, a destruição também se constitui lei da natureza. A lei de destruição é o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer. Podemos dizer que a destruição não é mais que uma transformação e que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. Será que a gente já refletiu sobre isso? Como a lei de destruição age em nós? Como entendemos essa lei? Como a destruição através das guerras e dos flagelos naturais nos afeta? Fique conosco, nos acompanhe, nós vamos abordar a lei de destruição. Que talvez quem esteja nos escutando pense, mas o que será essa lei de destruição, Que tem uma palavra assim forte. Mas vamos pedir para a Sandra começar explicando, para a gente poder entender se a lei de destruição é uma lei natural e como ela age dentro das leis divinas. O que é essa lei de destruição, Sandra? Vamos lá. Realmente esse nome ele assusta,
Porque nós normalmente tomamos as definições de acordo com aquilo que nós estamos acostumados a pensar a respeito de determinada palavra. São as nossas construções anteriores. E sempre a destruição ela foi imaginada, pensada, recebida como devastação, né? Como sofrimento. E quando a gente coloca a destruição como uma lei divina, uma lei de Deus, parece até, num primeiro momento, um contrassenso. Como que Deus vai destruir algo, se Deus é amor? Então, a primeira coisa que eu faço referência é ao programa que nós fizemos aqui no dia 2 de fevereiro de 2019. Então, a gente convida a nossa audiência para ir lá nas nossas redes, no Face e no YouTube, e buscar esse programa que nós falamos sobre as leis morais. Porque lá nós explicamos um pouco, com mais extensão, 1 hora toda, para falar sobre as leis morais. Porque nós precisamos pensar assim: se a matéria, que é transitória e perecível, ela é regida por leis naturais, entendamos por leis naturais, leis que vêm de Deus, então são leis divinas. Para que ela se mantenha em harmonia e equilíbrio, e a gente pode citar aqui lei da gravidade, né, a lei do eletromagnetismo, força fraca, forte, as leis que regem ali os átomos, o núcleo, né, a energia nuclear, enfim. Se a matéria se mantém em equilíbrio e harmonia de acordo com leis naturais, divinas, imutáveis, por que o elemento espiritual, que contém o gene da divindade, a porção inteligente da criação, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, não estaria também regida por leis que nos mantivessem em equilíbrio e harmonia? Pois esse é o objetivo. Então é mais ou menos por aí, né? Quando nós falamos em leis divinas, elas se diferenciam das leis humanas porque elas são perfeitas, imutáveis e regem a criação para todo sempre, enquanto que as humanas são transitórias e vão se modificando de acordo com os costumes e o tempo. E é interessante nós pensarmos assim: onde há leis, não há caprichos nem dogmas. Então Deus não rege a sua criação por preferências, por privilégios, por humor. Elas são leis que sempre são as mesmas, são determinações divinas para tudo e para todos. Mas, enfim, então nós precisamos fazer um esforço de sair desse nosso entendimento comum, que é destruição, devastação, né, sofrimento, e pensarmos em transformação e aperfeiçoamento. Por quê? Porque tudo que nós vemos, tudo que os nossos sentidos são capazes de aprender, de ver, de tocar, de sentir, de ouvir, ou está morto ou está morrendo. Porque nós somos capazes de perceber com os nossos sentidos o mundo material. E todo ele está em constante transformação. Ele é transitório. Tudo, desde os minerais, passando pelos vegetais, os animais, chegando ao reino nominal, tudo é perecível. E se é transitório, se é perecível, ele é carente de aperfeiçoamento. E este é o objetivo da lei de destruição. Na verdade, a proposta é que as formas se modifiquem, se transformem, sejam destruídas para que a essência se aperfeiçoe. Porque Deus é amor, né? E ele não faria nada simplesmente para causar o sofrimento, mas com um propósito maior. É que como a gente tem uma percepção muito limitada, parcial da realidade, a gente acaba vendo apenas aquele momento presente e aquele sofrimento que advém da morte de um ser querido, porque é a destruição do corpo, de uma catástrofe natural, como nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul, e aqui em Santa Catarina também, de guerras que nós estamos infelizmente vendo pelo mundo também. Então nós só apreendemos aquele sofrimento momentâneo. A gente não é capaz de ampliar nossa visão e verificar lá na frente, de repente a gente está falando até daqui gerações, qual é a proposta de Deus com aquele sofrimento atual.
E eu acho importante isso que a Sandra fala, que assim, como esse nome destruição causa esse medo, digamos assim, né? E às vezes esse receio, essa coisa, né? Às vezes que destruição é algo que... Ruim, né? Ruim. É uma palavra então, assim, pesada. quando a gente ouvir, talvez, essa palavra, lei de destruição, a gente sempre mude o nome por transformação. Lei de transformação. Lei de renovação. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente entende que a nossa essência é espiritual, e não só nós, da questão hominal, mas todos os reinos presentes, eles necessitam dessa experiência material, e essa matéria ela se renova, ela tem que morrer. Aí a gente entende que a experiência, tudo aquilo que o material, na verdade, adquire dessa transformação, leva ele como bagagem. E assim é nós, nas nossas vidas, que passamos por muitas transformações. Para quem nos escuta, lembrar que se a gente se olhar todo dia no espelho, essa lei está agindo em nós, né? A cada minuto o nosso corpo vai, claro, morrendo células, nascendo células, mas a lei de destruição, ela age em nós segundo a segundo, né? Muito bem. Rafa, os espíritos nos revelam que existe a destruição necessária. A gente vê, né? E foi o que a Sandra acabou de falar também. E a destruição abusiva, que seria uma ação nossa, podemos dizer assim, né? Exato. Você poderia nos ajudar a compreender, né, e com exemplos, como funciona a destruição necessária, a sua importância, e como funciona a destruição abusiva, se ela também faz parte da lei de Deus? Primeiro a gente entende que a destruição necessária, o próprio Livro dos Espíritos ele já traz na questão 728 o esclarecimento que essa destruição necessária ela não passa de uma transformação biológica, natural, que ela existe, ela é plena, na verdade, né? Então, assim, o objetivo é sempre, como a gente está falando, a renovação e a melhoria das espécies, dizendo que tudo é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Nada se perde, tudo se transforma, já dizia Lavoisier. Lavoisier, né? Então, assim, tudo se transforma, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a partir disso, a própria natureza é o maior exemplo, né? Ela que tem inúmeros ciclos de transformações e nos mostram, assim, de forma muito, vamos dizer assim, abundante a sua transformação, a sua mudança, né? Como a Sandra falou de alguns agora, mas a gente começa a ver quantos ciclos estão presentes nas nossas vidas, né? A questão do ciclo hidrológico, né? Situações nossas desses últimos dias. As estações do ano são ciclos, tem a morte e a renovação, né? A gente vê a própria cadeia alimentar, né? Quando a gente tem um equilíbrio ali está tudo, na verdade, se retroalimentando. E a gente vê também situações que quando tem o desequilíbrio, olha os transtornos que causam, né? Às vezes de uma espécie lá que ela está fora da cadeia, ela não tem um predador, olha o transtorno que a gente tem em inúmeras situações na própria agricultura, que isso causa um problema. Então, tudo nessa, digamos assim, destruição necessária, ela está presente dentro de um equilíbrio e de um objetivo dessa lei natural, né? Então, assim, quando está nessa sintonia, nessa harmonia, tudo está dentro da lei. A destruição, já quando entra a questão nossa, passa do limite, né? Do homem, digamos assim, abusiva, ela tem, na verdade, muito de nós, seres humanos, né? Ainda na nossa, podemos dizer assim, até mesmo a nossa capacidade intelectual um pouco mais avançada, mas a moral ainda precisando de muito avanço. Tem a nossa questão instintiva, né? Que está ali muito presente, e nós ainda acabamos de forma desnecessária destruindo, porque as necessidades materiais,
até mesmo alimentares, às vezes elas são exacerbadas, né? Então a gente acaba destruindo para nos satisfazer o nosso orgulho, a nossa ambição, até a questão de domínio. Então, assim, essa lei de destruição abusiva, ela não está presente nesse equilíbrio que a lei natural, né, que é uma destruição necessária, digamos assim, ela está fora, e isso gera um desequilíbrio. E esse abuso, né, em situações específicas e no ser humano, por ter essa capacidade intelectual e ainda essa nossa inferioridade moral, ainda temos que pagar algumas dívidas nossas que ainda estamos, e que com o aprimoramento nosso moral ainda a gente vai entender que muitas dessas destruições abusivas não vai ser. A gente pode dizer que a destruição necessária, ela é independente da ação do homem, ela vai ocorrer. Né? Nós vamos morrer, as coisas vão se transformar. Já a destruição abusiva, ela é totalmente ação nossa direta, né? Quando a gente desmata, quando a gente mexe onde não devia, mexe com esse equilíbrio, a gente vai distorcendo as coisas, e aí, né? a gente vê questões de abusos econômicos, né? Tudo questão, vamos pensar assim, do individual de cada um, que reflete no coletivo e causa essas destruições, né, de forma abusiva. Mas a gente precisa considerar que o homem é convidado a participar deste equilíbrio, assim como os animais são convidados a participar do equilíbrio através da promoção da destruição necessária, como, por exemplo, na cadeia alimentar. O homem que está inserido nesse ecossistema, ele também é convidado. Enquanto você falava, eu lembrava aqui de algumas situações. O homem, ele causa a destruição necessária quando, em muitos momentos, pela caça predatória, acabou contribuindo na extinção ou no processo de extinção de algumas espécies. Mas, por outro lado, em alguns momentos, algumas espécies que se desequilibram e crescem muito, o homem é convidado, através de uma caça regulamentada. Que é o caso dos javalis. Que é o caso dos javalis. E eu lembrei também da Austrália, que há um tempo atrás, já faz muitos anos, eu li que a população de cangurus na Austrália chegou a 60 milhões de cangurus. A gente consegue imaginar o que é isso? Muitos países não têm essa população. Então, é necessário que essa caça regulamentada para promover o equilíbrio aconteça também. Então, nós também somos convidados a participar da lei de destruição necessária para que o equilíbrio se mantenha. Isso é bem importante. Então, tudo tende ao equilíbrio, né? Então, às vezes, quando algumas coisas destoam desse equilíbrio, é que gera às vezes, né, o abuso, né, e causa situações que ainda temos que rever, né? Exatamente. E como que podemos conciliar, então, Sandra, as leis, né, de destruição e de conservação na nossa vida, né? Como que a gente faz isso? É outra contradição aparente. E muito interessante que Kardec, sabiamente, como pedagogo que era, ele uniu, ele colocou no capítulo 5 dessa terceira parte a lei de conservação. E antes da lei de destruição, como a dizer, é necessário conservar, manter todos os nossos esforços para conservar tudo que Deus criou, mas não alimentemos a ilusão de que tudo que a gente está se esforçando para conservar não vai ser destruído, porque isso é da lei. Tudo está em constante transformação, como tu mencionaste. O nosso corpo, a gente se olha no espelho, lá um belo dia você vê uma manchinha que não tinha, né? Você vê uma ruguinha que não tinha. Cabelo que caiu. Você vê um cabelo que de repente ficou branco. Então, essa contradição ela é aparente, porque essas leis são complementares. E na questão 729 do Livro dos Espíritos e na 731, nós temos um esclarecimento a respeito disso. Veja só, na 729. Se a destruição
A natural, né? A não provocada. É necessária para a regeneração dos seres, porque a natureza os cerca com meios de preservação e de conservação. Resposta: para que a destruição não ocorra antes do tempo preciso. Porque, por exemplo, morrer é da lei. Já imaginaram uma sociedade em que nós vivêssemos 300 anos, ainda no estágio que nós estamos? Em que condições nós viveríamos? Isso seria viável? Qual seria a população do nosso globo? Qual a possibilidade de receber novos espíritos? Enfim, então é necessário que a morte aconteça, para que o ciclo da vida continue. Então ele continua. Toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, a morte é da lei. Mas, quando o homem se arvora em juiz das próprias causas e julgando fazer justiça, decide acabar com a vida do seu irmão, ele está ferindo, não que ele esteja contribuindo com a lei da destruição, ele está ferindo, porque aquela pessoa, ela tem uma missão a cumprir, ela tem uma tarefa aqui na vida, e é preciso que essa vida seja conservada ao máximo para garantir as maiores possibilidades de cumprimento dessas tarefas. E Deus dá a vida, é Deus quem tira. O homem não é o Senhor da vida. Então, ele está se antecipando a uma ação que é de Deus, ou seja, ele está se colocando no lugar de Deus. Então, nesse sentido, nós devemos conservar aquilo que Deus criou. E na 731, porque, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores. E olha, a resposta é muito interessante. O remédio ao lado do mal. Já dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. É bem interessante porque, assim, ele fala em remédio e fala em mal, E aí a gente pensa, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a inteligência e o senso moral, para que aos poucos ele possa discernir o bem do mal e que os seus enganos sejam por ignorância e não por maldade. Porque quando o homem se arvora em perpetrar enganos, erros, por conta de maldade, de ambição, de egoísmo, ele acaba se desviando do projeto de Deus para ele, se desviando da rota que o Senhor nos traçou. E aí a gente, pelo afastamento de Deus, a gente acaba promovendo um mal que tende a crescer, porque o homem entra nessa roda viva de ser o senhor da sua vida, o senhor de si mesmo, de satisfação dos seus desejos, e esse mal vai crescendo. E Deus permite que o mal cresça, até que fique insuportável, porque Ele nos dá todo o tempo e todas as chances para que a gente caia em si, perceba que está fora da rota e restabeleça o equilíbrio. Então, por isso que muitas vezes a gente vê, meu Deus, esse mundo não tem jeito, quanta maldade, mas é que Deus está nos dando chance de compreender, de enxergar e de retornar, porque Ele sabe que Ele tem as suas possibilidades. Quando ele percebe que não vai ter jeito mesmo do homem fazer a reversão sozinho, vem a lei de destruição e age. Em forma de um terremoto, de uma catástrofe, né? Exato. Isso é bem importante para a gente entender. Guerra. De uma guerra, Exatamente. até de uma guerra. Mas, meu Deus, a guerra. Mas até através de uma guerra. Age renovando as formas, restabelecendo a rota, corrigindo as deturpações, os enganos e conservando o que é bom. Isso é muito interessante. Porque a gente pensa assim, que é uma revolução que Deus promove. Não, Deus não é revolucionário. Ele não vai vir com a... Não. Ele conserva o que é bom. Vejamos as civilizações antigas. O Império Romano. Onde está aquele grande império que um dia conquistou praticamente todo mundo conhecido, ou boa parte dele? Foi destruído. Mas deixou um grande legado, né? Exatamente. Veja bem,
Alexandre o Grande conquistou e colocou a língua grega lá na época. Depois veio vindo com mais o mesmo espírito que reencarnou como primeiro era Carlos Magno, depois Alexandre o Grande, o latim. Aí veio vindo, foi Napoleão, que tinha uma grande missão, faliu. É o mesmo espírito, Divaldo conta muito bem. Exatamente. Depois reencarnou de novo com outra missão. Sempre. Então, a destruição que a gente está falando, mas deixou um outro legado. Então, destruiu uma civilização, mas deixou rastros onde... Porque o Império Romano, ele acabou perpetrando crueldades e atrocidades na perseguição dos judeus, né? Do povo que tinha Hebraico, detentor né? da Revolução. Então, a gente lembra, né, dos circos máximos, enfim. Isso era necessário que acabasse. Só que o legado com relação ao direito, que até hoje se fala, né, as bases do nosso direito é o direito romano, a organização militar, hierarquia, estrutura. Então, assim, tudo que é bom ficou. Mas aquilo que não é bom foi destruído. Então, essa é a proposta. Né? Transformou-se. É isso. E é interessante a gente ver assim, a conservação e destruição. A gente só consegue fazer juízo de algo que está acontecendo se a gente sabe o objetivo. Por exemplo, quando alguém olha uma lagarta e é uma pessoa que não conhece a borboleta, né? Vai dizer, nossa, mas que bichinho esquisito, feio. Né? Qual é o objetivo de Deus com esse bichinho? Feio aí. E aí, de repente, ele se coloca ali naquele casulo que muitos podem pensar, bom, morreu, está petrificando. Sem conhecer o objetivo que dali vai nascer uma borboleta, a gente não tem como julgar. Por exemplo... Aquele que não sabe que alguém, ao quebrar uns ovos, pretende fazer uma omelete, vai dizer por que quebrou os ovos, destruiu os ovos. Então, quem somos nós para julgarmos os objetivos de Deus? A gente não sabe. Então, a gente não pode simplesmente olhar o que está acontecendo e dizer Deus perdeu o controle. Não, ele não perdeu o controle. É a gente que não tem conhecimento dos objetivos do general, porque nós somos meros soldados rasos. Isso está tudo em ordem, né? Se acontece as coisas, tudo tem... A gente não está num barco sem governador, sem leme, né? O que as pessoas, na verdade, hoje em dia dizem está tudo perdido, né? Estamos regredindo. Que mundo que a gente vive, né, Rafa? Então, assim, todo mundo tem esse pensamento de onde as coisas vão parar, está cada vez pior. E não é nada disso. É totalmente ao contrário, né? Se essa lei da destruição, né, ela é necessária, nós estamos em renovação, nós estamos transformando. Né? Eu até, semana, escutando que a gente entra até na questão da transição planetária, né? Que isso é sinais dos tempos também, toda essa ebulição. E o Haroldo Dutra Dias fala que, assim, no umbral já é regeneração. O umbral já está plenamente vazio, digamos assim. Então, às vezes, os espíritos que estão tendo a última oportunidade de renovação estão presentes. E aí a gente vê situações, né, que causam a própria violência, que está muito presente. Então, situações extremas que eles estão tendo a sua última oportunidade. Porque a lei de destruição que a Terra está passando nessa transição... aconteça quer queiramos ou não. Ela está em andamento. Independente, Então a gente vai imaginar que Deus perdeu o controle, que Jesus não está, né, amplamente na governança, governando o planeta. Esse é o momento da gente voltar para o sermão profético. Eu sempre falo nele, porque assim, quando a gente achar que Deus perdeu o controle, vamos ler Mateus 24, sermão profético. Jesus descreveu com riqueza de detalhes tudo que nós estamos vivendo há 2000 anos atrás. Então, quem está surpreso somos nós, porque ele não está surpreso. E eu quero puxar aqui uma contribuição que a Lia nos dá, que é extremamente importante, a gente precisa falar sobre isso aqui. A lei de destruição, ela nos convida ao desapego e as ilusões. Porque o nosso desafio é esse, é viver sabendo que tudo é transitório.
Que estamos de passagem, que Nós- nada vamos levar. Exatamente. Uhum. Então, quando a gente perde, veja só os nossos animaizinhos domésticos, eles que vivem muito menos do que a gente. Então, a gente passa por vários sofrimentos na vida quando perde o primeiro cãozinho, né? O segundo, o terceiro. Mas a gente está exercitando o desapego, a amar sem pensar que aquela criaturinha nos pertence. Uma posse. Sem a posse. Porque nós não temos a propriedade de ninguém. Nós não possuímos nem o nosso corpo. Todos vamos voltar. Né? Então, é muito importante isso, porque as ilusões se desfalecem, né? O desapego acontece, a gente desenvolve a humildade, compreendendo que a gente não tem o controle de nada, quem tem o controle é Deus, e a nós nos cabe nos rendermos à sua vontade, ainda que a gente não compreenda. Então, muito interessante. Obrigada, Lia, pela tua contribuição. Porque esse apego à matéria, né, e vamos dizer assim, aos bens materiais, né, às pessoas, é isso que talvez a gente tem que aprender com essa lei. Né? A questão hoje em dia, né, que todo mundo busca o ter, não o ser, e a essência é o ser. É aquilo que a gente vai levar conosco pela imortalidade. Se o espírito é imortal e ele adquire as virtudes, adquire essa bagagem moral e intelectual também, que é importante, é isso que a gente vai levar. Não aquilo que a gente tem, aquilo que a gente... Né, as pessoas que estão conosco nessa caminhada, a gente não vai levar conosco o presente, né? A gente vai levar a essência, que elas também são essência, mas as coisas materiais é uma lição, que tudo é transitório, né? Como disse a Sandra, né? Estão conosco hoje, mas amanhã não podem ter. Então, assim, essa lição, né, da lei de destruição para o desapego é muito forte. Perfeito, são 8 horas e 31 minutos. Você está acompanhando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó. A sua amiga sempre é o slogan da rádio. Vamos dizer bom dia para os nossos amigos, que gratidão, um monte de pessoas nos acompanhando. A gente agradece a participação, devem estar aí tomando seu chimarrão, seu café e curtindo a Hora Espírita. Para quem chegou agora, estamos trabalhando hoje sobre a lei de destruição. Rafa, dentre as destruições causadas pelos homens, talvez a guerra, né, seja a mais perversa de todas. Vamos para o tema atual. Tema atual. Por que ela ainda ocorre no nosso planeta, né? E a guerra terá alguma finalidade na lei de destruição? Por que será que a gente ainda guerreia, né? Tem tantas guerras aí, eu acho que tem... Fui conferir, acho que é 18 ou 19 conflitos no mundo ainda, né? E quantos já existiram, né? E rumores de outros. Nem me fale. E nesse sentido, Kardec fez essa pergunta aos espíritos superiores, né? Questão 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? E eles responderam, né? E vem em conta de tudo que a gente vem falando aqui. Predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. Então mostra a inferioridade ainda, né, da questão moral, né, da questão da maldade que a Sandra tão bem falou agora no começo, que faz com que o homem tenha o desejo de dominação sobre os outros, né? A predominância desse egoísmo, desse orgulho tão forte, que faz com que o homem queira atuar na forma de pensar e agir do seu semelhante. Ou seja, isso interfere. Ele às vezes quer interferir e quer exercer essa posição de domínio em questões culturais, religiosas, econômicas, políticas, né? E faz com que dessa predominância nossa ainda animal, ainda temos as guerras. Ou seja, as guerras só vão, na verdade, acabar enquanto tiver essa transformação individual, né? Enquanto o homem ver o seu semelhante como um irmão, exercer esse sentimento de fraternidade e deixar um pouquinho de lado, às vezes, essa questão de sobrepor a forma de pensar, a forma de agir do seu semelhante, é que as guerras vão existir. Então a gente vê que é algo que tem que ter a transformação individual.
E Deus permite justamente por isso, para que haja essa transformação e a dor, que nos ensina muito, né? Então, a gente sabe que se a gente não aprende no amor, que tem tantas oportunidades de aprender, é nessas formas doloridas, digamos assim, que a humanidade atualmente está vivenciando, né? Imaginamos que para nós as situações de guerras elas são tão difíceis, né? Que acompanhamos de longe. Imagine para quem vive isso. Então a gente pensar que Deus permite isso até causa uma estranheza, algo mas é justamente para o aprendizado, para a experiência, sabendo que aqueles espíritos que causam na lei de ação e reação, eles estão inseridos e terão, né, os seus resgates, as suas punições, mas Deus só permite isso para a renovação. Por mais estranho que pareça, Ele comanda tudo, como é o grande general que sabe que às vezes aquela situação extrema, que é uma situação de guerra, é necessário para essa transformação, para essa renovação. Eu gostaria de fazer uma ressalva nessa questão das guerras, porque é muito delicado e os espíritos elevados, eles costumam não comentar as coisas que estão acontecendo no momento presente no cenário do mundo, porque é muito delicado você falar de algo que está em desdobramento. A gente que conhece pequeníssima parte do que está acontecendo, então a gente não guarda aqui a pretensão de explicar as guerras que estão acontecendo. Nós não guardamos essa pretensão. A gente está falando aqui de linhas gerais, de forma geral, de acordo com os princípios de cada lei. E é importante que a gente, nesse sentido, se estenda para além da questão que o Rafa nos trouxe, na 744, a primeira e a questão A, e a 745. Veja só o que os espíritos nos dizem. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Então a guerra é necessária? Liberdade e progresso. É? E olha a resposta. Nos parece que a guerra é necessária, porque nós, como o Rafa muito bem colocou, estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. E os animais fazem o quê? Quando se sentem ameaçados, atacam uns aos outros. A gente é mais animal do que angelical. Então, os espíritos não respondem que o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária é a liberdade e o progresso. E na A, Kardec pergunta se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, então ainda é um artifício, um meio. Como se explica que desta guerra, muitas vezes, advenha a escravidão? Então, escravidão temporária, que é para abater os povos a fim de fazê-los progredir mais rápido. Veja só, abater os povos a fim de fazê-los progredir mais rápido. Lei de destruição. Daqui a pouco, aqueles que estão mais renitentes do mal estão sendo convidados a sair do nosso planeta, né? E para que haja uma renovação mais rápida. O que pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Aí sim, esse é o verdadeiro culpado, né? E precisará de muitas reencarnações para expiar todas as mortes. E muito interessante que, assim, ó, logo na sequência, tem a crueldade. Então, como se os espíritos estivessem nos dizendo, vocês ainda estão mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então, no estágio que vocês estão, a guerra ainda é necessária para que o equilíbrio se restabeleça. Mas a crueldade, veja só, é o instinto de destruição no que há de pior. Questão 752. Sim. E hoje nós estamos diante da crueldade. Então, é preciso que a gente compreenda assim, se a guerra é necessária, a crueldade jamais é justificável. Porque mesmo numa guerra, existem leis de guerra que priorizam o sentido humanitário, até do tratamento dos prisioneiros. Não há que se falar em dizimar
povos civis, crianças, idosos, porque, veja só, se a destruição, estou lendo aqui, 752 a questão, se a destruição é às vezes uma necessidade, a crueldade nunca é. Então, que nós tenhamos essa noção entre necessidade e aquilo que é inadmissível. E é só lembrar daquela passagem, né, de Jesus que diz, né, que o escândalo é necessário, mas ai daquele que cometa. Então, assim, a gente sabe que tudo que está acontecendo, os causadores terão, né, os seus resgates. Sua responsabilidade, Sua né? responsabilidade, acima de tudo. A Sônia está dizendo aqui, ó, complementa, é Mateus, capítulo 24, 6 e 7, versículos 6 e 7, sobre a guerra. Se alguém quiser ler, né? Isso. Ela está complementando aqui. Obrigada, falar Sônia. de guerras e rumores de guerra, e se levantará a nação contra a nação. Isso aí. São 8 horas e 40 minutos. Você está acompanhando o programa Hora Espírita. Estamos abordando hoje a lei de destruição. A lei de destruição, Sandra, atinge os corpos, mas afeta o espírito? Porque o corpo, né, a gente já falamos, é perecível. Mas e se ela atinge, então, o corpo e afeta o espírito, ela desenvolve esse ser espiritual que a gente é? Como é que funciona isso? Nós falamos ali no início que o objetivo da lei de destruição é transformar as formas para que a essência se aperfeiçoe. Então, o objetivo é alcançar o espírito. Esse é o objetivo. Porque Deus não tem prazer em destruir por aniquilar. Ele transforma para que renasça, ressurja melhor, renovado, fortalecido. E ele não está castigando ninguém, né? Isso que a gente Absolutamente. tem que também ter bem claro. Isso é bem importante, né? Absolutamente. Deus não pune, Deus educa. E aí, para a gente pensar sobre isso, né, se a lei de destruição afeta o espírito ou não, eu convido a audiência, aqueles que nos acompanham, a refletir sobre as suas dores e os momentos mais difíceis em que passaram. Quando essa lei de destruição veio convidar-nos a alguma reflexão, seja a perda de um ente querido, enfrentamento de uma catástrofe natural, a perca de um trabalho, um revés financeiro, uma doença prolongada. Cada um que passou por isso, quando a tempestade passou, ainda era o mesmo. Ninguém passa por uma tempestade e não se torna mais forte. Porque esse é o propósito, aquilo que não mata, fortalece. O espírito, ele se desenvolve, ele encontra recursos, e muito interessante a gente pensar que na dor é o momento que a gente mais se aproxima de Deus. Porque quando tudo está bem na nossa vida, Emmanuel comenta sobre isso, ele fala que enquanto permanecem as alegrias das bodas de Caná, é fácil nós ficarmos de bem com a vida, e a gente acaba assim esquecendo que as dificuldades chegarão e a gente se afasta de Jesus. Eu também me lembro daquela passagem em que Jesus convida os apóstolos a atravessar o mar da Galileia, e ele então adormece na popa, que é a parte de trás do barco. Enquanto estava tudo bem durante a travessia, eles nem lembraram que Jesus estava lá dormindo. Mas quando a tempestade chegou, cadê Jesus? Cadê Jesus? Foram acordar rapidinho, né? Então, quantos de nós que não se mantêm esquecidos de Jesus enquanto está tudo bem na vida, e quando a tempestade chega, aí a gente lembra dele e corre para ele? Então veja só, se o espírito não é convidado a essa aproximação de Deus na dor, é quando a gente mais se aproxima, a gente mais se eleva, infelizmente, porque Deus nos chama pelo amor milhares de vezes antes que o convite nos chegue pela dor, mas nós somos muito distraídos e teimosos. Então, infelizmente, ainda ela é talvez a melhor professora. E aí eu lembro de Paulo, na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, que a gente convida a nossa audiência a ler até um trechinho um pouquinho anterior, ali no entorno dessa passagem, quando Paulo diz assim:
Considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos, olhem só, que forte. Os sofrimentos do tempo presente a quem a gente imputa toda a importância, a presença, o sofrimento como se aquilo fosse algo realmente perverso. Os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória vindoura a ser revelada para nós. Então, isso é até meio difícil de ouvir e de dizer nesse momento em que tantos dos nossos irmãos estão sofrendo. Pode parecer até insensibilidade, mas não é a Sandra que está falando. Paulo escreveu sobre isso, para que a gente reflita que tudo que a gente está passando, esses irmãos que estão desencarnando nas guerras, nas catástrofes, a gente pode mensurar o que eles estão encontrando, especialmente esses que sofreram atrocidades, crueldades, martírios. A gente pode mensurar o que eles estão encontrando no plano espiritual? Qual é a proposta de Deus para ele? Como eles estão recebidos? Veja só a afirmação de Paulo. Não são dignos esses sofrimentos de serem comparados. A gente não faz ideia da glória vindoura ser revelada para nós. Então, que a gente possa pensar nisso. E assim, quando a gente pensa assim, afeta o espírito, a Mona falou lá no início a respeito da transformação dos nossos corpos. No próprio envelhecimento, há uma proposta para alcançar o espírito. Porque, veja só, enquanto a gente é jovem, a gente está lá com toda a virilidade, a força física, o vício orgânico, nós somos o quê? Agentes do progresso, através do trabalho, que temos força para isso, agentes da lei de reprodução, recebendo os filhos de Deus. À medida que as forças físicas vão depauperando, vão enfraquecendo, e a gente chega lá na nossa fase de ancião, nessa debilidade física, o que acontece? O corpo já não é capaz de corresponder aos nossos anseios e desejos, mas a alma é. E a alma que soube amealhar os meios para este momento, em conhecimento, em fé, em esperança, depositando as suas esperanças no amanhã, naquilo das coisas que a gente não se vê, ao invés das coisas da terra, essa alma alça voos que a gente não faz ideia. A gente se aproxima de Deus. Então, esse é o convite, na debilidade do corpo, que a tua alma possa voar. E aí, nós passamos a ser agentes da lei de adoração, amando profundamente Deus, buscando consolação e compreensão no porvir, agentes da lei de liberdade, compreendendo que a liberdade que Jesus nos promete é a do Espírito, desapego, inclusive do próprio corpo e dos afetos, e somos agentes da lei de justiça, amor e caridade, porque a gente percebe que a gente se torna mais tolerante, mais paciente, a gente deixa de querer ter razão para ter paz e conviver bem com os nossos. E eu acho que, comentando um pouquinho o que a Sandra diz, assim, a dor, né? A dor na questão da destruição. A dor nos iguala. Sim. A gente vê que a dor, colocando questões religiosas, do espírito, do católico, do evangelho, ela é a mesma. Na perda de um filho, né? No revés financeiro, na questão amorosa, um conflito. A gente entende que a dor, ela deixa todos iguais. E nesse sentido, né, que aquilo que não mata fortifica, né, no sentido que nós entendemos que o que vale é a essência e o espírito permanece, o objetivo é o fortalecimento, é o aprendizado, é essa bagagem espiritual que a gente leva nessas situações, né, onde a lei de destruição nos convida à transformação, à renovação. O Arthur Valadares, numa palestra, ele disse que a gente até então estava em estado de sono. Eu perguntava por que tanto problema, porque agora a gente está enxergando. Antes a gente não enxergava, a gente estava em estado de sono, a gente estava assim, tipo anestesiado vivendo. A gente vive anestesiado. Mas agora parece que a gente está despertando, que a gente está em outra fase. Porque o mundo vai regenerar. A gente tem que despertar o Cristo.
dentro da gente, ele fala. Né? A gente tem que ser sensível. Por isso que a gente se sensibiliza com a dor, porque a gente está enxergando agora de outra forma, a gente está despertando. E não é esse o objetivo da lei, às vezes, que Deus coloca? Né? Essa destruição, essas catástrofes, às vezes as guerras, não é despertar essa sensibilidade, esse sentimento. A gente vê, às vezes, a questão, né, de como as pessoas se comovem, né, nas catástrofes. Às porque vezes catástrofe sempre teve, né? Sempre teve guerra, sempre teve problema. Por que questão, só agora? Né, da ajuda, por mais que seja material, mas há uma sensibilidade, há uma sensibilização naquelas pessoas para ajudarem. Há um despertar, que às vezes a gente está entorpecido, né, na matéria e está nesse estado de sono aí. Então a gente está que nem os apóstolos. A hora que vier, nós vamos lá chamar Jesus. Né? E é importante a gente pensar que os barulhos externos, eles só são necessários para nos acordar. A partir do momento que a gente desperta, a necessidade das tempestades diminui. Exatamente. Porque nós nos manteremos atentos. Estar mais vigilantes, né? São 8h50, o programa é Hora Espírita. Vou pedir uma pequena licencinha para que a gente possa ouvir o recadinho do nosso apoiador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos, o programa Hora Espírita, são 8h51. Hoje estamos abordando a lei de destruição. Rafa, a destruição também pode ser considerada do ponto de vista dos nossos sentimentos? A gente pode construir e destruir eles, né, em nós e nos outros? Como é que funciona isso? Como utilizar essa lei de destruição em nosso melhoramento pessoal? Essa talvez é a mais importante, né? Então, assim, Deus nos proporciona a cada manhã uma nova oportunidade. Cada renascer do sol é uma oportunidade de nos renovarmos. Uma dádiva. Né? Então, assim, o convite diário à transformação, à mudança, e é através desta destruição do que há de mal em nós, do que há de ruim em nós, que o objetivo principal, talvez, das nossas existências seja. O Espiritismo traz isso muito bem claro, né? Da questão de se conhecer, da reforma íntima, de viver a mensagem de Jesus em sua plenitude. Então, assim, há 2000 anos a gente teve o roteiro tão bem desenhado e a gente se perde. Ainda está aí, né? Patinando. E aí que a gente pode pegar aquela mensagem, né, que às vezes causa algumas divergências, mas só se pode, né, nascer de novo, né, a partir do momento que você se renova, né? Então é necessário renascer novamente. Todo dia é necessário se transformar. Então, a partir disso, a nossa luta, o nosso esforço para combater o que há de mal em nós, e pegando essa lei que traz exemplos diários em nossas vidas, onde essa transformação íntima se faz necessário para que o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, pode ser, claro, sem dúvida nenhuma, intelectual, mas acima de tudo a moral, que é o conhecimento, o aprimoramento e adquirirmos, né, as virtudes necessárias, porque é isso que a gente vai levar. Então, o reino de Deus que Jesus dizia que está dentro de nós é exatamente isso. É essas virtudes, essa essência da moralidade que é que a gente vai levar conosco, né? Então, para aquilo que a gente está dando atenção, será que está condizente com essa bagagem que a gente necessita? Né? Jesus dizia que aonde está o seu tesouro estará seu coração, né? Então, vamos cuidar da atenção, que a gente tem que se renovar o tempo inteiro, e essa lei nos ensina isso, né? Que é um convite diário.
A Jenny Câmara está dizendo assim, ó, bom dia. Excelente tema do programa de hoje, trazendo esclarecimentos para que possamos compreender melhor as catástrofes climáticas, guerras e conflitos que estamos vivenciando. Gratidão. Obrigado, Jenny. Que legal que a gente pode colaborar, né? Um pouquinho, nós não, o que a doutrina tem a colaborar, né? Exatamente. A gente aqui é instrumento, é papagaio, né? A gente está repetindo aquilo que Deus nos trouxe através dos seus emissários. E o Rafa falou que o roteiro está aí há 2000 anos e a gente que não presta atenção e não se renova em Cristo. E eu diria mais, que o roteiro está desde Gênesis de Moisés. Eu gosto muito de pensar na lei da destruição em comparação com a metáfora do dilúvio bíblico. Porque quando a gente fala em lei de destruição, dilúvio, transição planetária, apocalipse, a gente está falando da mesma coisa. E o roteiro está lá. O que acontece? Qual é a proposta? Quando tudo estava bem, e a gente já falou sobre isso, e a gente não busca Jesus, o que Deus disse a Noé? Construa uma arca porque vai vir uma tempestade. Todo mundo ficou meio assim, né? Ninguém acreditava, mas Noé foi obediente. Porque essa é a proposta, olha a lição, que a gente se entregue e confie. E ele construiu a arca. E Deus, então, com essa metáfora bíblica, ele está nos dizendo, nos momentos bons e de bonança, se fortaleça. Construa a tua arca interior, que é aquela fortaleza moral, alicerçada na fé, na esperança, na confiança robusta, porque as tempestades vão vir. Nós estamos num mundo que a marca é a impermanência e a transformação. Então a gente não pode guardar a ilusão que tudo serão flores no nosso caminho. Então que nós possamos construir essa nossa arca interior, porque via de regra o que a gente faz? A gente superestima as nossas condições humanas e subestima as potências divinas que habitam em nós, subestima o próprio poder do Criador, e a gente quer resolver tudo por nós quando a dificuldade chegar, que a gente nem pensa nela, e até que ela chegue a gente só quer gozar dos prazeres da vida. Então, eu acho bem interessante, e interessante também, a gente não vai ter tempo para abordar isso, mas só deixar a mensagem e convidar que cada um vá lá no Gênesis de Moisés e possa ler essa passagem do dilúvio, que Noé é orientado a construir uma arca que tem 3 andares, né? Sim. E aí ele disse que no porão é para colocar os animais. Sim. Porque o porão representa o nosso passado, os nossos instintos, e a gente falava de crueldade. Isso tudo já serviu um dia para que a gente se conservasse, mas não serve mais, então tem que ficar lá embaixo e trancado. E o nosso desafio é a gente transitar pelo convés, que é o tempo presente. É aquele que dirige a embarcação, se aproveitando daquilo que já fomos no passado e mirando no futuro, que é o 3º andar, onde Noé soltava a pomba para que ela verificasse se havia terra firme ainda e depois ela voltava para a embarcação. Então, esse soltar a pomba é que, nesse momento presente, a gente tenha momentos de elevação, subir para os montes, como Jesus nos convida no sermão profético, e deixar o nosso espírito beber nas asas superiores pela inspiração, pela prece, pela meditação, pela leitura edificante, pelo cultivo dessa fé viva, para que a gente possa, então, estar aptos para os enfrentamentos que chegarão. E as dores, elas não deixarão de acontecer, só que elas não nos sucumbirão. Que a gente possa, durante a travessia, como Pedro, que foi chamado para seguir Jesus sobre as águas, que nós fixemos os nossos olhos no Cristo. Porque se a gente olhar para a água embaixo, a gente vai afundar. É necessário sempre ter os olhos no porvir. Perfeito. Olha que mensagem linda que a Sandra deixou, né? Tudo passa. Tudo passa. Deus está no comando. Que a gente possa se fortalecer, né? São 8h58. Estamos chegando no final do nosso programa, né? Meu Deus, olha, passa muito rápido o tempo, né, gente? Então, quero agradecer ao Rafa e à Sandra. Muito obrigada. Obrigada à nossa audiência. Obrigada ao Senhor pela oportunidade de servir e trabalhar com Ele. Muito obrigado a todos. Que tenhamos uma ótima semana, né? Com muita esperança e muita transformação e renovação. Que é o que a gente precisa. É que nós não nos abatamos. E esse é um desafio, ó, nesse minuto final.
nós estamos hoje sendo convidados a nos mantermos fiéis ao Senhor, apesar das atrocidades que nós estamos vendo, porque muitas vezes, se a gente não for vigilante, a gente pode cair pelo desejo não de justiça, mas de vingança. Exatamente. E aí a gente vai se tornar igual àqueles que nos atacam. Então, que nós possamos buscar muito o Senhor na prece, para que a gente seja instrumento da sua vontade e do seu amor, buscando a justiça, o equilíbrio, a harmonia, mas nunca nos tornando iguais àqueles que ainda estão mais próximos do que nós, da animalidade. Então, nos despedindo, muito obrigada. Desejamos uma ótima semana aos nossos ouvintes, uma ótima semana para a Sandra, para o Rafa, para quem está nos escutando. Muito obrigado por nos acompanhar, ao João que nos ajudou, e até o próximo sábado com mais um Hora Espírita.